Lucas, capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus, e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregará o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu: sê tu também sobre 5 cidades. E veio o outro, dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço. Pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que, pois, não puseste o meu dinheiro no barco? Então, vindo eu, o teria retirado com os juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem as 10 minas. Responderam-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Tendo Jesus assim falado, ia caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que ninguém jamais montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o desprendeis? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados, e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no, pois, a Jesus e, lançando os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho os seus mantos. Quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória nas alturas.
Nisso disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ao que ele respondeu: Digo-vos que se estes se calarem, as pedras clamarão. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. E te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, vós, porém, a fizestes covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo. Mas não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo.